Agora escuta uma coisa. Os apóstolos não pregaram essa predestinação incondicional fatalista que é pregada dentro de algumas igrejas. Por exemplo, presbiterianas, algumas igrejas batistas que estão com essa pregação porque se denominam calvinista, porque pegam uma doutrina, estabelecem uma regra, estabelecem uma verdade que é mentira do diabo, colocando como verdade do evangelho, pois o evangelho não nos traz esse entendimento de que alguém é salvo porque Deus escolheu de antemão para ser salvo e outro é condenado porque Deus escolheu para ser condenado. O evangelho não ensina isso. O evangelho ensina que quem crê será salvo. O evangelho ensina que salvação não é por decreto incondicional de Deus para quem ele quer. Salvação é por crer ou não crer. Foi o que Jesus ensinou. Eu não estou aqui para seguir linha de doutrina de Calvino, de Armínio, de igreja presbiteriana, igreja batista ou de nenhum teólogo. A doutrina que eu sigo, que me leva à salvação, é a de Cristo. Não há outra. É por essa doutrina que eu tenho que cuidar para ser salvo. Cuida de ti e da doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. É o que Paulo vai dizer a Timóteo. 1 carta 4,16. Então, tem um grupo aí religioso, através dos seus teólogos, dentro da presbiteriana, pastor Augusto Nicodemos, um homem muito sábio, formado, inteligente, conhece muitas escrituras, mas a sabedoria de Deus não está nesse homem, está no evangelho, está em Cristo. Você tem que aprender, é de Cristo, não é de Augusto Nicodemos, não é de Calvino, nem de pastor, nem de papa, nem de padre. Você tem que ser discípulo, guiado, seguir a Cristo. O teu pastor que te guia para o aprisco, que é o céu, é Jesus. Aprenda dele, siga ele. A doutrina que devemos jurar fidelidade e está baseado, firmado nela, sem se mover para outra, é a de Cristo. Não é de igreja nenhuma. Tem pastores cobrando o povo fidelidade. A doutrina de igreja. Nós que somos igreja de Deus, membros do corpo de Cristo, temos que ter a nossa fidelidade inquestionável a Jesus na doutrina dele. Não é a igreja na doutrina de igreja estabelecida por homens nenhum, irmão. Então, essa doutrina da predestinação incondicional fatalista é uma doutrina de demônios. Tira você da verdade do evangelho de Cristo. Leva você a desviar de Cristo, a negar o sacrifício de Cristo. Indiretamente, você está negando o sacrifício de Cristo. Porque quando você é ensinado de que você é um escolhido de antemão, não, porque Deus escolheu você desde o princípio da fundação do mundo para ser salvo. É mentira. Deus, escute isso, não pegue textos com interpretação manipulada por Satanás, pregada por esses homens. Ah, porque Jesus disse, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Jesus não está falando ali no contexto de salvação. Leia o contexto dessa palavra de Jesus. Ele faz uma escolha entre os discípulos para enviar, para ministério. Jesus não está escolhendo ali para ser salvo. Ah, não, porque ninguém vem a mim se o Pai que enviou não trouxer. Só quem Deus quer. Mentira. Deus, ele quer que todos vão a Cristo, porque ele quer que todos sejam salvos. Não é um grupo de escolhidos, então essa é uma doutrina do inferno. Não tem como se sustentar quando a gente pega o evangelho para comprovar essa doutrina. Ela não está no evangelho. Essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, que reza o seguinte: uns Deus escolheu para o inferno, não adianta mais nada, vai para o inferno. Outros Deus escolheu para o céu, não adianta fazer mais nada, ele vai para o céu. É mentira. O princípio do evangelho não nos leva a entender isso. Ah, não, mas Deus disse que eu faço justiça a quem quero, porque Judas foi escolhido desde o final, do começo do mundo, era o filho da perdição. Não está dizendo que Judas foi condenado ao inferno.
filho da perdição, porque se conduziu no caminho do diabo, na mentira. Endureceu o coração para Deus. Ah, não, porque Faraó, Deus, ele quis matar Faraó. Eu exerço misericórdia com quem quero, com não. Para salvação, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Foi isso que Pedro pregou no Evangelho. Quando ele vai a Cornélio e vê Cornélio convertendo-se. Porque Pedro era judeu e os judeus pensavam que de Deus só era eles. Que o gentio era do inferno. Mas quando Pedro ele vê Cornélio convertendo-se, recebendo a graça de Deus, o sinal, o Espírito Santo, olha o que Pedro vai dizer. Abre a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 34 ao 36. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está falando no contexto para salvar. Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele quer salvar todos, como disse Paulo, primeira carta a Timóteo 2,4. Pedro vai dizer aqui, dá uma lidinha aqui, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34. Mas ele lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos, Jesus. Cornélio creu em Jesus. Por isso que Cornélio alcançou a graça de Deus. Cornélio creu na mensagem do Evangelho que Pedro foi pregar. E a salvação é para quem crê no Evangelho. E Deus não faz acepção. O que Deus quer é que o homem se arrependa para que viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, pregada por esses teólogos, essas igrejas, onde estão esses membros dentro de doutrina de demônios, vivendo acreditando que é salvo porque está dentro dessa igreja, porque foi predestinado? Se a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para o homem, o próprio Jesus disse isso. Se a Bíblia diz que o homem vai para o inferno pela obra dele, não é porque Deus decretou. O salário do pecado é a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O juízo não é porque Deus decretou. Deus determinou punir o homem pelo seu pecado, não porque ele queria jogar o homem no inferno. Jesus vai dizer que o diabo, o inferno foi criado para Satanás e os demônios, não para os homens. Os homens vão para lá pela sua obra, a obra da transgressão, a obra da rebelião, por não crer, não dar ouvido à palavra de Deus. E Deus envia o amor dele para a humanidade. João 3,16. E eles interpretam esse texto totalmente errado, irmão. Olha como o diabo faz, manipulando, falsificando a palavra de Deus, tirando a verdade que ela nos revela, colocando interpretações erradas, usando esses teólogos do inferno que diz que é homem de Deus. Porque eu vi uma pessoa que defende essa doutrina, esse princípio da predestinação incondicional fatalista, explicar João 3,16 e dizer, não, aqui não é para o mundo, não é a humanidade. O mundo aqui é o povo de Israel, é só os judeus. Meus irmãos, olha que interpretação do inferno. Jesus que está revelando essa verdade em João 3,16 para Nicodemos aqui, Jesus está pregando o evangelho a Nicodemos no contexto aqui de João 3,16. E essa palavra que Jesus vai dizer a Nicodemos, ela é universal para toda a humanidade, porque Deus amou o mundo, não é só o povo de Israel. O plano de salvação de Deus não é só para Israel, começou com Israel, mas não é só para Israel. No começo, Jesus mandou pregar o evangelho só para o povo de Israel, mas quando ele morre e ressuscita, agora a salvação de Deus é estendida para toda a humanidade. É aí que Jesus agora diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Marcos 16, 15. Lucas 24, 47, Jesus vai dizer que no nome dele se prega o evangelho, o arrependimento e a remissão de pecados em Jerusalém, Samaria e todo o confim da terra. Depois que ele ressuscita, aí sim, agora ele ordena pregar o evangelho para toda a humanidade. No começo, ele restringiu os apóstolos a pregar só ali em Jerusalém. Mas depois que ele morre, ressuscita, agora os apóstolos são ordenados. Ele ordena os apóstolos ir por todo o mundo. Não só para judeu, mas para gentil, grego, alemão, espanhol, chinês, japonês. Todo ser humano que precisa de salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele, esse todo aquele é para qualquer pessoa neste mundo que está na condenação. Para que sejam salvos, tem que crer em Jesus Cristo. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Jesus pregou. Em canto nenhum Jesus pregou predestinação incondicional fatalista, como ensina essa doutrina de demônios pregada em muitas igrejas batistas, presbiterianas e por muitos pastores e teólogos. Não, porque Deus predestinou. A Bíblia fala, meu amigo, de predestinação, mas não dentro desse contexto incondicional, fatalista que vocês pregam. Vamos ver qual é o contexto da predestinação que a Bíblia fala. Vamos analisar aqui Efésios capítulo 1. Eu convido você a analisar comigo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o 14. Mas leia o contexto do capítulo 1 todo. Leia a carta aos Efésios. Escuta aqui o que Paulo vai dizer. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Vamos ler o versículo 11 até o 14 para a gente entender melhor. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado, tá vendo? Aí alguém diz, ó, aqui, a Bíblia fala de predestinação, mas não como vocês pregam. A predestinação fatalista e incondicional, onde Deus escolheu um para o céu e outro para o inferno, é mentira. Vamos continuar aqui. Fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O propósito dele, a vontade dele foi salvar o homem que se perdeu dele. Todos. Vamos lá. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que, primeiro, esperamos em Cristo, tá? Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade do evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O que é que Paulo está pregando aqui? Paulo está pregando alguma predestinação incondicional fatalista? Ao contrário, Paulo está dizendo, nós que fomos feito herança, louvor nele, nós primeiro que temos crido nele, judeus, vocês também estão dentro dessa predestinação, estão dentro dessa herança. Quando? Quando vocês creram nele, ouvindo a pregação da verdade do evangelho. Quando vocês creram em Jesus, vocês foram selados para a promessa. Não é quando vocês foram escolhidos lá do começo do mundo, não. É quando... Vou ler de novo, irmão. Irmãos, é a palavra. Vamos trabalhar a palavra. Não vamos ler a palavra com a interpretação de nenhuma religião, teólogo, pastor, papa ou padre. Vamos entender a palavra pela palavra, que é o Espírito Santo, que é o nosso mestre, professor, que nos guia na interpretação da palavra, nos ensine. Paulo não está dizendo que os irmãos foram escolhidos de antemão aqui, porque foram mais bonitinhos. Paulo vai dizer, em quem também vós estáis, depois, não antes, vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, porque se ouvir e não crer, não tem salvação. Vocês ouviram e creram nele, então foste selado com o Espírito Santo da promessa, para a redenção, para louvor. Depois que vocês ouvem o evangelho e creem em Jesus, que a palavra do evangelho leva o homem a
colocar a sua visão, fé, esperança de salvação em Deus? É em Jesus. Vocês foram predestinados depois que ouviram o Evangelho e creram, não de antemão. Não existe no Evangelho essa doutrina da predestinação incondicional fatalista. É uma doutrina de demônios. Essa doutrina não é a doutrina de Cristo. Jesus nunca pregou isso para ninguém. O que Jesus pregava era: quem entrar pela porta salvar-se-á. Quem quiser vir após mim, quem crer será salvo. Jesus nunca disse: só os escolhidos. É quem Deus escolheu de antemão. Não tem isso no Evangelho. Nem Jesus, nem os apóstolos pregaram isso. O apóstolo Paulo, ele vai pregar dizendo assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens, não é um grupo escolhido, a todos os homens, em todo o lugar que se arrependam, porque ele tem determinado o dia do juízo. Atos 17, 30 e 31. E o que Deus quer do homem é o arrependimento, para o homem receber o seu perdão pela sua fé em Jesus, para que não sofra a condenação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta para que viva. Ezequiel, está lá no capítulo 33, versículo 11, se eu não me engano. O próprio Jesus vai dizer que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Arrependimento para Deus é receber o seu perdão em Cristo. É isso que Deus quer dos homens. Não é quando Deus predestinou. Eu perguntei uma vez a uma pessoa que está dentro dessa doutrina, desse entendimento, de que é um escolhido. Eu perguntei a ele: me responda uma coisa. Qual a certeza, a convicção, o princípio que você tem para entender que você é um escolhido? O que lhe leva a entender que você é um escolhido? Não, porque o escolhido persevera. Persevera em quê? Não. O escolhido está na igreja. O escolhido está vivendo santidade. Então todo mundo é escolhido, porque todos vivem santidade e religiosidade dentro da igreja. Aonde tu estás se gloriando para a salvação de Deus? É na tua escolha? Porque tu foi bonitinho, Deus escolheu tu? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu me glorieio no Senhor, porque a minha salvação está em Cristo, na obra redentora da cruz do Calvário, que eu, pelo Evangelho, eu tive a visão por fé desta obra, e nesta obra eu criei. Recebi como meio da minha salvação para a minha vida com Deus a morte de Cristo. Não é um entendimento de que eu fui escolhido de antemão. É a morte de Cristo. O sacrifício de Cristo é o único meio de salvação. Não é uma escolha, como ensinam, determinada por Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Deus ofereceu a obra salvadora para todos. Deus ofereceu o meio da expiação do pecado para todos. Todo aquele que crê é justificado. Olha o que diz a palavra de Deus em Tito, capítulo 2, versículo 11. Mas Deus manifestou a sua graça, o favor, o amor, a misericórdia de Deus, proporcionando ao homem o que ele não merece, a graça, o meio de salvação. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Não é a um grupo de pessoas, é a todos. Todos os homens aqui é toda a humanidade, mulher, menino, criança, velho, novo, bom, ruim, todo ser humano. Deus proporciona a salvação para todos, para que todo aquele que crê em Jesus seja salvo. Essa graça é Jesus. Aí vem essa doutrina da predestinação incondicional fatalista, aonde as pessoas se denominam calvinistas, aonde seguem os seus teólogos, seus pastores, suas igrejas que pregam essa mentira, como se fosse doutrina de Cristo, verdade do Evangelho. Isso é um Evangelho anátema, isso é doutrina de demônios. E quem está vivendo guiado nessa direção está perdido em maldição, indo para juízo.